Amigos do Escola Santos Debate, eu estou aqui num modelo diferente de vídeo, né? Para esse canal, a gente faz geralmente na vertical, agora está na horizontal, porque eu quero mostrar algumas imagens aqui e levantar um debate com vocês que é muito importante, que a gente realmente se aprofunde nisso. A culpa é só do Carille pelo mau momento do Santos? Me responde isso no comentário. Na tua opinião, o Carille é o único culpado pelas 4 derrotas seguidas, pelo só 50% de aproveitamento em 10 rodadas, por estar fora do G4? Os jogadores têm influência nisso? A montagem do elenco para a Série B. E aí, entenda-se, Alexandre Galo fez o trabalho correto? Ele agiu de forma correta? A diretoria, na sua opinião, é conivente com tudo o que acontece? Ou tem mesmo que acreditar que o trabalho vai ser recuperado e repetir, pelo menos, no mínimo, a performance do Paulistão? Todas estas respostas vou estar lendo de vocês aqui nos comentários. E eu vou emitir minha opinião. Já peço para que você se inscreva no canal e ative as notificações, para que você deixe o like nesse conteúdo, né? E o comentário já te pedi. Cara, é uma linha tênue entre, né, o elogio, né, a satisfação e a crítica, o desespero. Eu entendo o torcedor que pede mudança geral dentro do Santos por causa do momento que o clube vive na Série B do Campeonato Brasileiro. Não é para o Santos, tido como favoritíssimo, né, que para muitos nadaria de braçada na Série B, e eu já venho avisando desde o jogo contra o Paysandu na estreia que não seria assim, e só se confirma agora, né? O Santos tem muitas dificuldades para jogar a Série B. No meu entendimento, eu posso elencar aqui uma série de fatores que contribuem para a péssima atuação do Santos na Série B. Uma atuação preocupante demais. Sim, é real, o Santos corre o risco de que, se continuar nesta performance, nesta média de pontuação, dele ficar na Série B para 2025. E aí sonhos e mais sonhos vão por água abaixo. Aí vai ser difícil reerguer o time. Tenho total consciência disso. Como tenho também total consciência de que o Carille não é o único culpado. E antes de falar isso, eu fui checar. Embora os treinos não sejam abertos, o que você tem é o que você vê aqui do lado. Só aquecimento de goleiro, isso, aquilo. É só isso. Embora seja assim hoje a cobertura, né, do futebol brasileiro, e o brasileiro consome o clube dele muito, e eu entendo que seja um erro durante a pandemia, tudo bem, não existe mais pandemia, né, que se volte a acompanhar, a entregar para o torcedor um consumo decente do que acontece no clube. Porque isso gera uma série de dúvidas. Eu entendo perfeitamente isso e concordo. Eu sou um dos que bate na tecla de que o treino tem que ser aberto. Principalmente para te mostrar o que eu vou te falar agora, o que eu fiquei sabendo internamente. O trabalho do técnico Fábio Carille à beira do campo, ele é excelente nos treinamentos. Não estou louco, não. Pode me criticar aqui no comentário, vou repetir. O trabalho do técnico Fábio Carille à beira do campo, no dia a dia, apesar de que eu entendo que o Carille precise ampliar o período de treinos, o Santos tem essa necessidade, tá? Mas quando tem o treino tático, técnico, o Carille é excelente. Ele canta a bola de como o adversário pode chegar no gol do Santos, de como o adversário dificulta. Pelas informações que eu peguei de pessoas que acompanharam o treino sem querer, né? E de pessoas que estão ali no dia a dia e que assistem aos treinos, não dá só para a gente criticar e sobrecarregar o técnico Fábio Carille. É recorrente lá dentro que muitos jogadores tiveram queda técnica, queda tática, porque não compreenderam como se disputa uma Série B de Campeonato Brasileiro. Também é, do meu entendimento,
de que muitos deles não disputaram Série B de Campeonato Brasileiro. Não sabem que a pegada é outra, que o talento, a técnica, nem sempre prevalece. É a força tática e um jogo mais pegado, mais duro, mais intenso. E intensidade é algo que o Carille cobra em todos os treinamentos, em todos os jogos. Cara, não estou aqui e não tenho procuração, vocês sabem, para defender o Fábio Carille. Mas é isso que ele cobra em todos os treinamentos. E aí chega no campo, tem coisa que não vai bem. O Santos meio que se pressiona, né? Se coloca numa posição de sair em transição rápida, que funcionou no Paulista, mas vai recuando e vai dando campo para o adversário. O Santos vai se entregando ao adversário, se entregando, e num período de adversidade, chega num limite que não consegue virar o fio, e não consegue dar a volta e retomar as rédeas do jogo. Isso tudo é cantado nos treinamentos pelo Carille, pelo que me falaram. Eu queria estar falando isso para vocês de forma catedrática e ocular. Pô, eu vi. O Carille fez isso no treino, tomou o gol porque os caras não perceberam, os caras vacilaram. Não entendo que seja justo só sobrecarregar o Carille nesta fase do Santos. Os jogadores também têm, na mesma proporção que o técnico, parcela de culpa pela fase do Santos, pelo não compreendimento do que é a competição que eles disputam. Me entenderam? Estou sendo, eu acho que, didático. Outra coisa, se pede jogadores normalmente durante uma competição longa, durante uma temporada, jogadores importantes. É por isso que se fala na montagem do elenco, e não em apenas um time e um reserva que sempre entra. O Santos perdeu Pedrinho, Furt e Guilherme, e o Carille falou sobre isso depois da derrota em Ponta Grossa, no Paraná, e teve que colocar os caras em campo sem os caras estarem 100% nas condições, porque falta elenco. Quem não entendeu esse recado do Carille? Esse recado do Carille é para o Alexandre Galo, que trouxe o Patrick para jogar e depois ele falou que o Patrick é para a Série A. Não, a gente não precisa de ninguém para a Série A no momento. A gente precisa de jogadores que resolvam o nosso problema na Série B. E é isso que o Carille precisa. Para a Série A, vamos subir, depois a gente vê. Porque aí a receita aumenta, a disposição do mercado, o mercado fica mais acessível ao Santos, o Santos é visto com outros olhos, né? Porque no momento, por exemplo, para reforçar o Santos, é um parto, meus amigos, parto natural. Ninguém quer jogar no Santos. Quem é que vai sair de uma zona de conforto, mesmo o Santos, pagando multa rescisória, porque os bons estão empregados, pagando multa rescisória, oferecendo salário acima do teto, num modo desespero para reforçar o elenco com qualidade? Mesmo assim, os caras não querem entrar nessa furiosa que é o Santos hoje. Então, quem vai ter que resolver essa situação? Quem tem que resolver essa situação? É o elenco que está aí. É um elenco que tem que cobrar o Patrick um maior profissionalismo para entrar em forma, né? Para jogar bola. Que tem que cobrar o Serginho. Você não chegou aqui para ser meia, meu amigo? Vamos jogar bola. Que tem que também abraçar os moleques da base, né? Inseri-los no contexto profissional e dar-lhes todas as condições de brigarem por posições. Tem que ser isso. Um elenco é isso. Para mim, o elenco do Santos está fragilizado. Foi muito mal montado. Muito mal montado. E pode perder o Joaquim, por exemplo, e aí não se vê as chances para o Jair. É o Carille quem não dá chance para o Jair, ou é um entendimento da diretoria de futebol? O que acontece? Já veio a ordem. Jair, Miguelito, Souza, vão todos voltar para o profissional. Todos voltar para o profissional. Eles precisam ganhar casca. Esse talvez seja essa talvez seja uma falha que o Carille tem, de insistir um pouquinho mais com a molecada ali. Porque não é inadmissível você entender que o Miguelito é pior que o Serginho. Hoje ele está na Copa América, vai disputar a Copa América, esquece. É inadmissível você entender que um Alex Nascimento, que um João Basso está à frente do Jair. Não está. Tecnicamente não está. O Jair tinha que ser o substituto imediato do Joaquim ou do Gil. Ele joga nas duas. Então, esse entendimento com a base, ele precisa ser melhorado na cabeça do Carille, sim. Mas também o elenco precisa corresponder, cara. O Santos precisa voltar a performar. O que é performar?
é jogar bem. Independente do resultado, jogar bem. Óbvio que o Santos hoje precisa de resultados. É claro que a nossa cultura no futebol brasileiro não tem resultado, troca. Só que já vivemos, num passado não tão distante, trocas e trocas de treinadores que não surtiram porra de efeito nenhum. A gente vai repetir esse erro? Eu gosto sempre de buscar uma história lá do rival, do Corinthians. Em 2009, tomou uma sapecada do Tolima. Era um time fraquíssimo da Colômbia, mas uma sapecada. A torcida queria matar o Tite. Pô, chegou a quase invadir o Pacaembu. Eu estava na cobertura daquele jogo. Os caras estavam loucos. O presidente do Corinthians da época, o André Sanches, bancou. Falou, não, eu banco o Tite. Eu banco esse problema. E aí vieram os resultados e 2 anos depois daquele incidente, 2 anos depois daquele problema, 2 anos e meio depois, o Corinthians foi campeão mundial em cima do Chelsea, o nosso rival. Então, eu sou a favor do trabalho a médio ou longo prazo. Acredito que o futebol brasileiro tem que mudar esse conceito do imediatismo. O imediatismo é para montagem de elenco. Isso sim. Às vezes o treinador leva a culpa porque é o chefe de tudo. E nesse período onde as portas andam fechadas para treinamentos, o cara não tem nem muito o que se defender. O cara já sabe, né, que vai sofrer todas as consequências. Mas tenha certeza, o Carille faz o trabalho dele muito bom, de maneira decente, de maneira... ele executa muito bem o trabalho dele. O problema está no elenco, naqueles que estão hoje compondo, né, reforçando o elenco do Santos e que não correspondem. Esse é o problema, porque aí você não tem a troca, aí você não tem a substituição, aí você não tem a variação tática. Muito se exige do Carille, por exemplo, que ele volte com 3 zagueiros. Vai voltar, porque um time com 3 zagueiros não é um time defensivo. O próprio Carille já provou isso, né? Pode ser até um time mais ofensivo. Mas aí você vai abrir mão de quem? De um atacante pela beirada? Você vai deixar Fute e Guilherme, por exemplo, no ataque? E quem vai carregar essa bola? Porque, se você vê bem, os nossos, o Fute e o Pedrinho, o Guilherme e o Pedrinho, são os caras que fazem a transição. Não é o Juliano que faz a transição. O Juliano encosta como segundo atacante. É eles que caem por dentro, ou abertos, um por dentro, outro aberto, para fazer a construção das jogadas. É só, se a gente tivesse no dia a dia no treinamento, eu te explicava um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que você deve ter percebido. Começa a perceber isso nos jogos do Santos. Os extremos, eles voltam para a secretaria lateral, mas quando o Santos está com a bola em transição rápida, um cai sempre por dentro para o Juliano encostar no centroavante e outro que faz a beirada do campo. Por isso que o JP Xermão sobe bastante. Geralmente o Otero caía muito por dentro, né? Com a presença do Pedrinho, o Xermão cai um pouquinho por dentro. O Santos tem uma saída com 3. Cara, é uma observação que você faz dos jogos que você vê do Santos. Agora, se você tem todo o elenco do Paulistão à disposição, pô, beleza, eu tenho certeza que o Santos vai melhorar. E aí o trabalho do Carille volta a aparecer e a gente vai voltar a falar só de campo e bola, não de bastidores. Mas, com esse elenco deficitário que foi montado na janela do Paulistão para o Brasileirão, cara, as chegadas foram pífias. Não agradaram em nada. Não acrescentaram em nada. É uma crítica construtiva. Essa janela é que vai determinar. Porque eu vou te falar um negócio. Se continuar do jeito que está, conhecendo pessoas que convivem com o Carille, é capaz até do Carille pedir o boné, viu? Olha, enfim, queria essa reflexão com vocês, não me levem a mal, é a minha opinião, eu respeito todas as opiniões que estão aqui embaixo e respeito o momento do torcedor do Santos, nosso momento, que é um momento de desespero. Mas na hora que você está desesperado com algum problema, você olha falando, peraí, como é que eu posso sair disso? Será que se eu sumir, ou se eu tirar o treinador, vai adiantar? Vai chegar outro, vai dar um choque no mesmo elenco? Com os mesmos jogadores? Com o mesmo elenco que não entendeu que é a Série B ainda? Será que é isso? Ou será que a gente precisa de alguém que saiba montar um elenco para a Série B? Que saiba montar um elenco para a Série B? Reflitam sobre isso e coloquem no comentário. Um abração, valeu.